O Vasco da Gama surpreendeu todo mundo com um anúncio que pode mudar para sempre a história do clube. Um passo gigante foi dado rumo à tão sonhada reforma de São Januário. E dessa vez, nada de promessas vazias ou discurso de rede social, é documento assinado, estrutura montada, processo oficializado. A famosa SPE, a Sociedade de Propósito Específico, foi oficialmente constituída. Isso significa que, finalmente, o clube está pronto para receber o dinheiro do potencial construtivo e começar de verdade as obras no caldeirão. O torcedor pode até ter escutado esse papo outras vezes no passado, mas agora é diferente. Agora, tem uma estrutura jurídica e financeira sólida, pensada para garantir não só o dinheiro, mas também a transparência, a governança e a eficiência na execução do projeto. E o mais importante, todo centavo arrecadado será direcionado diretamente para a modernização do estádio. A ideia é simples e ambiciosa: vender o potencial construtivo de São Januário, arrecadar um valor que pode ultrapassar os 500 milhões de reais e, com isso, erguer um estádio novo, moderno, à altura da grandeza do Vasco. O clube, inclusive, já tem duas opções de compra assinadas para negociar 100% do potencial construtivo, o que mostra o nível de confiança que a diretoria tem nesse processo. Com a SPE pronta, os próximos passos envolvem a abertura da conta garantia, além da liberação de um termo essencial por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse documento, chamado de termo de transferência de potencial construtivo, é o último obstáculo antes do dinheiro começar a entrar de fato. A expectativa é de que tudo esteja resolvido nas próximas semanas e que a reforma comece ainda neste ano. É claro que dá aquele aperto no peito saber que o velho São Januário, com toda a sua história e identidade, vai passar por mudanças, mas ao mesmo tempo é impossível não se animar com a ideia de ver o Vasco jogando em casa, num estádio moderno, seguro, com mais conforto para a torcida e com uma estrutura que permita ao clube gerar mais receita e competir de igual para igual com os gigantes do futebol mundial. A transformação está batendo na porta e o torcedor, mais do que nunca, precisa estar junto, apoiando, entendendo que essa mudança não é só física, ela representa o novo Vasco. O Vasco que se reinventa, que olha para o futuro sem esquecer suas raízes. E enquanto a reforma vai se desenhando nos bastidores, o futebol dentro de campo também se movimenta. O Vasco segue ativo no mercado e já anunciou oficialmente 3 reforços. Thiago Mendes é o primeiro deles. Volante experiente, já treina com o grupo e chega para ser titular absoluto, um jogador com bagagem que passou pelo futebol europeu, acostumado com pressão, com intensidade e que pode dar a consistência que o meio de campo vascaíno tanto precisava. Além dele, Andrés Gomes e Carlos Cuesta também estão a caminho. Os dois são aguardados no Rio de Janeiro para exames e assinatura de contrato. São peças que chegam para elevar o patamar do elenco, jogadores com perfil físico forte, jovens, mas já com rodagem e qualidade comprovada. Só que o torcedor está querendo saber mesmo é do famoso quarto reforço. E é aí que entra a surpresa preparada por Admar Lopes, diretor executivo do clube. O nome ainda não tinha sido vazado até então, mas informações internas apontam para um movimento ousado. O Vasco está de olho em Jean Onana, volante camaronês de 25 anos, que pertence ao Besiktas da Turquia. Um jogador forte, intenso, marcador, daqueles que impõem respeito no meio-campo. Ele já passou por clubes como Olympique de Marselha e Genoa e teve uma trajetória interessante na Europa, mesmo ainda jovem. O plano do Vasco é tentar a contratação por empréstimo, sem custos de transferência, pagando apenas os salários. Uma operação cirúrgica que mostra como Admar Lopes está conseguindo explorar bem o mercado europeu. Vale lembrar que ele conhece o jogador desde os tempos de Lille, quando atuava como chefe de scout do clube francês e foi quem levou Onana para lá, vindo do futebol português. A confiança no atleta é grande e, se tudo correr como o esperado, esse pode ser mais um reforço de peso para o meio de campo cruzmaltino. E aí, amigo, com um setor recheado de boas opções, o clube começa também a pensar em saídas e 2 negociações importantes estão em andamento. Matheus Carvalho e Juan Sforza são os principais candidatos a deixar o elenco ainda nesta janela.
Os dois volantes têm pouco espaço com o técnico Fernando Diniz. E o excesso de jogadores para a mesma função acaba empurrando a diretoria a tomar decisões estratégicas. No caso de Matheus Carvalho, a proposta mais concreta vem do futebol israelense. O Maccabi Haifa, um dos clubes mais ricos da região, demonstrou interesse real e já sinalizou com uma oferta que gira em torno de 2 milhões de euros. Se isso se concretizar, o Vasco poderá lucrar algo em torno de 12 milhões e 600 mil reais, uma venda muito interessante, considerando que o jogador foi comprado por apenas 2 milhões junto ao Náutico. Além disso, o clube ainda ficaria com um percentual do jogador, pensando em uma futura revenda. Já Juan Sforza também está na vitrine. O argentino, contratado junto ao Newell's Old Boys por mais de 25 milhões de reais, ainda não conseguiu emplacar no time. A ideia é negociar o atleta com um clube que possa lhe oferecer minutos em campo e, ao mesmo tempo, permitir que o Vasco recupere parte do investimento. A falta de tempo de jogo pesa contra ele, e os representantes do jogador já estão no mercado em busca de opções que agradem todas as partes. Essas movimentações são mais do que simples ajustes no elenco. Elas fazem parte de um plano maior. O Vasco precisa de dinheiro, precisa gerar receita. E por isso, vender jogadores que estão fora dos planos se torna fundamental, principalmente porque existe uma prioridade muito clara dentro de São Januário: segurar Ryan. O atacante de apenas 19 anos é hoje um dos jogadores mais promissores do futebol brasileiro. E claro, já está na mira de diversos clubes ao redor do mundo. Recentemente, surgiram rumores de que o Al Ahly, da Arábia Saudita, estaria preparando uma proposta entre 25 e 30 milhões de euros para tirar o jovem do Vasco. Isso daria quase 190 milhões de reais. Um valor que, para qualquer clube brasileiro, é muito difícil de recusar. Mas, até o momento, segundo fontes próximas ao jogador, nenhuma proposta oficial foi feita, nem por parte dos árabes, nem por qualquer clube europeu. E aí entra o ponto principal: o desejo do próprio Ryan. O garoto não tem interesse em ir para o mundo árabe, ele quer jogar na Europa, quer se desenvolver em um futebol mais competitivo, visado, que o permita crescer e, quem sabe, alcançar a seleção brasileira. Ir agora para a Arábia seria, nas palavras do próprio entorno do atleta, se esconder. E com o potencial que ele tem, isso seria um desperdício. A ideia é clara: ir direto do Vasco para um grande clube europeu, ou ao menos para uma liga de alto nível, como a Premier League, a La Liga ou a Ligue 1. Ainda assim, claro, o clube está atento. Se aparecer uma proposta irrecusável, na casa dos 200 ou 210 milhões de reais, a conversa muda. Mas, por enquanto, a estratégia é segurar o jogador até o final da temporada. E para isso, como já ficou claro, é preciso vender outros nomes. João Vitor, por exemplo, já saiu e deixou 30 milhões nos cofres. Se Matheus Carvalho for vendido por 12 milhões e Juan Sforza render mais 20, o Vasco já teria mais de 60 milhões entrando. Isso aliviaria as finanças e diminuiria a pressão por uma venda imediata do Ryan. A diretoria sabe que está pisando num terreno delicado. Ao mesmo tempo em que precisa de dinheiro, não pode abrir mão de um dos seus maiores ativos por um valor abaixo do ideal. E o planejamento está sendo feito com muito cuidado, respeitando o momento do clube e do jogador. Inclusive, o técnico Fernando Diniz também já deixou claro que gostaria de contar com Ryan pelo menos até o fim da temporada. O atacante tem sido peça importante nas últimas rodadas e é visto como parte do projeto esportivo do Vasco para os próximos meses. Então, entre entradas e saídas, o clube vai desenhando seu elenco com inteligência. Tudo isso enquanto o torcedor já se prepara para mais uma noite histórica em São Januário. No dia 27 de agosto, o Vasco recebe o Botafogo pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida, marcada para as 9h30 da noite, será disputada no Caldeirão com portões abertos e casa cheia. E é impossível não se emocionar com o simbolismo desse momento. Pode ser uma das últimas grandes noites no velho São Januário, do jeito que a gente conhece. O estádio deve passar por reformas em breve, e esse confronto contra o rival pode marcar o fim de uma era de arquibancadas apertadas, de barulho ensurdecedor, de torcida em cima do campo, fazendo pressão como só o Vasco sabe fazer. E contra o Botafogo, amigo,
a expectativa é de uma atmosfera única. O histórico recente mostra equilíbrio. Mas o Cruz Maltino quer reescrever a história e buscar a classificação para a semifinal da competição. No jogo de volta, que acontece no dia 11 de setembro, a disputa será no estádio Nilton Santos. Mas tudo começa em São Januário. E esse primeiro capítulo pode ser determinante para o desfecho da eliminatória. O Vasco vem crescendo na temporada e a confiança está em alta. A torcida, como sempre, promete empurrar o time do início ao fim. E se tem uma coisa que a história já ensinou, é que em São Januário tudo pode acontecer. Então é isso. Enquanto a reforma bate na porta, enquanto reforços chegam e jogadores são negociados, o caldeirão segue pulsando, porque o Vasco é isso. É paixão, é reconstrução, é planejamento, é história e futuro andando juntos. O clima dentro de São Januário é de reconstrução, mas também de urgência. Não dá mais para perder tempo. E o Vasco parece ter entendido isso. Em todos os setores do clube, as engrenagens estão girando, do administrativo ao futebol, do campo aos bastidores políticos. E enquanto as movimentações de mercado seguem a todo vapor, a diretoria tenta equilibrar dois objetivos ao mesmo tempo: montar um elenco competitivo para o presente e preparar o clube financeiramente para o futuro. E nesse meio do caminho, entra uma figura fundamental em tudo isso: Admar Lopes. O diretor executivo vascaíno tem sido o cérebro por trás das principais negociações da temporada. E não é exagero dizer que seu trabalho silencioso nos bastidores está sendo decisivo para transformar a cara do elenco. A chegada de Jean Onana, por exemplo, é um movimento que resume bem essa nova postura do Vasco. Um volante físico, forte, com passagem por ligas importantes da Europa e ainda com margem para evolução. O tipo de jogador que dificilmente chegaria ao Brasil em outras circunstâncias. Mas Admar, que conhece o atleta desde os tempos em que o levou ao Lille, viu uma oportunidade no mercado e agiu rápido. Hoje, Onana pertence ao Besiktas, mas não tem espaço por lá. Vem de empréstimos ao Olympique de Marselha e ao Genoa, onde teve minutos importantes, mas não conseguiu se firmar como peça essencial. O clube turco já não o vê como parte dos planos e está disposto a emprestá-lo mais uma vez. É aí que o Vasco entra, tentando costurar um empréstimo sem custos de transferência, pagando apenas os vencimentos mensais do jogador. Uma aposta com pouco risco e grande potencial de retorno técnico. E esse tipo de estratégia tem sido a tônica da janela Cruz Maltina. Contratações bem pensadas, dentro da realidade financeira do clube, mas sem abrir mão da qualidade. Thiago, Mendes, Andrés Gomes, Carlos Cuesta e agora Jean Onana. 4 nomes que chegam para de fato brigar por posição e elevar o nível de competitividade do elenco. Não são apostas aleatórias. São jogadores com experiência, com lastro, que chegam para resolver. E isso é fundamental, principalmente no momento em que o clube tenta se consolidar na parte de cima da tabela e ainda sonha com títulos. E enquanto esses reforços vão se encaixando, o clube também se movimenta para enxugar o elenco e gerar receita. A saída de João Vitor foi apenas o primeiro passo. Matheus Carvalho e Juan Sforza estão com os dias contados, e os próximos capítulos dessas negociações devem ser decisivos para o planejamento do Vasco na reta final do ano. No caso do Sforza, a situação é delicada. O argentino chegou cercado de expectativas, com status de titular em potencial, mas não conseguiu corresponder. As oportunidades foram raras e quando apareceram, ele não conseguiu se destacar. É um jogador jovem que precisa de minutos, de sequência, e isso no Vasco atual parece pouco provável. A ideia da diretoria é recuperar parte do investimento e encontrar um clube onde ele possa jogar com regularidade. O problema é que sem vitrine, o valor de mercado do atleta tende a cair. E isso gera um dilema: liberar o jogador agora por um valor abaixo do que foi pago, ou segurar até surgir uma proposta mais vantajosa, correndo o risco de desvalorização ainda maior. São decisões como essa que mostram o quão complexa é a gestão de um clube em reconstrução. Cada passo precisa ser medido com cuidado, porque qualquer erro pode comprometer o projeto maior. Matheus Carvalho vive situação parecida, mas com um diferencial.
O mercado já se movimentou por ele. O Maccabi Haifa surgiu como interessado e pode colocar na mesa uma proposta concreta de 2 milhões de euros. Para um jogador que custou apenas 2 milhões de reais ao Vasco, trata-se de uma excelente oportunidade de lucro. E mais que isso, uma chance de abrir espaço no elenco e aliviar a folha salarial. É esse tipo de operação que vai permitindo ao clube sonhar com a permanência de Ryan, porque no fim das contas tudo gira em torno dele. O jovem atacante é o grande ativo do clube, e cada decisão tomada no mercado leva em conta o impacto que ela pode ter sobre a permanência ou não do garoto. O desejo do Vasco, do técnico Fernando Diniz e da torcida é claro: segurar o jogador até o fim do ano. Mas para isso acontecer, é preciso equilíbrio financeiro. É preciso vender bem, gastar com inteligência e evitar desperdícios. O assédio em cima do Ryan não para. A cada rodada, novos clubes aparecem interessados. O futebol árabe foi o primeiro a se mexer com mais força, mas o staff do jogador já deixou claro que esse não é o caminho desejado. A prioridade é a Europa, e não qualquer Europa. Os olhos estão voltados para as grandes ligas, os grandes centros, os clubes que podem oferecer não apenas dinheiro, mas também projeção. A ideia é que Ryan siga um caminho similar ao de outros jovens brasileiros que brilharam lá fora. Sair do Vasco direto para um gigante europeu, evitar etapas intermediárias, evitar mercados periféricos. E para que isso aconteça, o jogador precisa seguir em destaque no Brasil. Precisa jogar, marcar gols, chamar atenção. Por isso, um projeto esportivo bem definido dentro do clube é tão importante, e é por isso também que a diretoria trata essa permanência como prioridade ou máxima. Se conseguir vender Sforza, Matheus Carvalho e talvez até mais um nome que não esteja sendo aproveitado, o Vasco terá caixa suficiente para atravessar a janela sem precisar se desfazer de Ryan. Isso muda completamente o patamar de planejamento. Porque com ele em campo, o time ganha muito mais do que técnica. Ganha personalidade, gana, presença ofensiva. Ryan é o tipo de jogador que decide jogos. E manter esse tipo de talento dentro do elenco é o que separa os clubes que só participam daqueles que brigam por algo maior. A comissão técnica sabe disso, a torcida sente isso, e a diretoria parece finalmente entender isso. Só que no futebol, nada é garantido. O cenário pode mudar da noite para o dia. Basta uma proposta oficial, com cifras fora da realidade, do futebol brasileiro para tudo virar de cabeça para baixo. Os 190 milhões de reais que estão sendo especulados em torno do Al-Ahly não são pouca coisa. E por mais que o jogador não tenha interesse em se esconder num mercado de menor visibilidade, o peso de uma proposta oficial com esses números pode mexer com todos os envolvidos. Ainda mais considerando que o Vasco, mesmo em processo de reestruturação, ainda tem dívidas e compromissos a cumprir. É um equilíbrio frágil e que depende de muitos fatores. Por enquanto, não há proposta. Mas basta uma ligação, uma reunião, uma oferta oficial para a diretoria ter que tomar uma decisão dura. Enquanto isso, os reforços continuam chegando. E as expectativas em cima de Jean Onana são altas. Não só pelo que ele pode oferecer em campo, mas pelo que ele representa. É um tipo de contratação que mostra ousadia. Um atleta africano com histórico em ligas de primeira linha optando por jogar no futebol brasileiro. Isso é raro. E mostra que o projeto do Vasco está começando a chamar a atenção. Onana não é um desconhecido, ele tem passagens pela seleção camaronesa, já disputou jogos de Champions League, jogou em ambientes de pressão, em clubes exigentes, e agora, aos 25 anos, pode encontrar no Vasco o ambiente ideal para retomar o protagonismo que parecia ter perdido nos últimos tempos. O estilo de jogo dele, de marcação intensa, imposição física e bom passe, casa bem com o que o técnico Fernando Diniz costuma buscar nos seus volantes. E se ele conseguir se adaptar rapidamente ao ritmo do futebol brasileiro, tem tudo para ser um dos pilares do meio-campo. A chegada dele também gera uma disputa saudável por posição. Com Thiago Mendes, Hugo Moura, Zé Gabriel e até o jovem Barros, o setor começa a ganhar corpo e essa competitividade interna é fundamental. Não dá mais para o Vasco depender de apenas uma ou duas peças em cada setor.
O elenco precisa de profundidade, principalmente com o calendário pesado que o clube terá pela frente. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e a possível vaga em competições internacionais no ano que vem. É preciso ter opções, variações, alternativas de jogo. E nomes como Onana oferecem isso. Ele pode ser primeiro volante, pode atuar mais avançado, pode ser aquele jogador que equilibra o sistema quando o time está desorganizado. Um reforço que chega com status, mas que vai precisar mostrar serviço desde o primeiro treino. A concorrência é grande e no Vasco atual ninguém tem cadeira cativa. Esse novo momento do clube também tem se refletido na postura da torcida. O clima em São Januário é outro. Mesmo com todas as dificuldades, o torcedor voltou a acreditar, voltou a comprar ingresso, a cantar, a empurrar o time. A conexão que parecia perdida em anos anteriores começou a ser reconstruída. A diretoria, que tantas vezes errou em temporadas passadas, agora começa a dar sinais de que aprendeu. As contratações não são mais por impulso. As decisões não são mais tomadas no desespero. Há um planejamento. Há uma ideia de onde se quer chegar. E isso faz toda a diferença. O Vasco deixou de ser um clube à deriva para se tornar um projeto em movimento. E a torcida percebe isso. Por isso mesmo, cada nova contratação é recebida com entusiasmo. Cada jogo é encarado como uma final, porque no fundo todos sabem que o clube está em um processo de reconstrução e cada passo dado nessa caminhada precisa ser valorizado. E falando em jogo, o duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil é mais do que um simples clássico. É um teste, um desafio que vai mostrar até onde esse Vasco atual pode chegar. A partida em São Januário tem tudo para ser um daqueles jogos que ficam na memória. Clássico, mata-mata, estádio lotado, rivalidade em alta, o tipo de cenário que o torcedor vascaíno ama. E mais do que isso, o tipo de cenário onde o Vasco costuma crescer. O adversário é forte, vem embalado, mas o fator casa pesa e com o caldeirão pulsando, tudo pode acontecer. Ainda mais com um elenco que começa a ganhar corpo, confiança e padrão de jogo. Se o Vasco conseguir fazer um bom resultado no primeiro jogo, leva vantagem para o segundo duelo no Newton Santos. E aí, amigo, qualquer coisa pode acontecer. É por isso que o torcedor precisa estar junto. Precisa comparecer, apoiar, empurrar. O momento é de virada. O clube está fazendo sua parte. Agora é a hora do torcedor também fazer a dele. Porque juntos, diretoria, elenco e arquibancada, o Vasco pode voltar a ser gigante. Não só no discurso, mas também dentro de campo. A janela ainda não fechou. Outras movimentações podem acontecer. O elenco ainda pode mudar. Mas uma coisa é certa. O Vasco está no caminho certo. A reconstrução começou e dessa vez ela parece real. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Pode comemorar! O mundo do futebol carioca está em polvorosa com os últimos rumores que circulam nos bastidores do Vasco da Gama. Segundo informações que começaram a vazar nas primeiras horas desta manhã, Brian Rodrigues, o jovem atacante, uruguaio que vem se destacando no cenário sul-americano, desembarcou no aeroporto do Galeão, causando uma verdadeira comoção entre torcedores e imprensa. Ainda não há confirmação oficial do clube, mas fontes próximas ao atleta indicam que ele já está pronto para assinar contrato e se tornar oficialmente parte do elenco cruzmaltino. A expectativa é enorme, não apenas pela qualidade técnica do jogador, mas também pelo impacto que sua chegada pode ter no planejamento tático da equipe. Rodrigues, que vem de passagens consistentes pelo futebol europeu e sul-americano, é visto como uma peça-chave para o Vasco nesta temporada, especialmente considerando a busca do clube por reforços capazes de reerguer a equipe em competições nacionais e internacionais. Nos bastidores, dirigentes e assessores correm para finalizar os últimos detalhes contratuais, enquanto a torcida não para de compartilhar imagens e vídeos do atacante chegando ao Rio, aumentando ainda mais a sensação de que uma nova era pode estar começando no clube. O burburinho sobre a chegada de Brian Rodrigues ao Vasco não para de crescer nas redes sociais e na imprensa esportiva.
Sites especializados, jornalistas de renome e perfis de bastidores têm divulgado que o jogador uruguaio já estaria com tudo acertado para se tornar a grande contratação do clube nesta janela de transferências. O que intriga os torcedores é a velocidade com que as negociações parecem ter sido conduzidas, levantando especulações sobre um possível acordo antecipado entre o atleta, seu agente e a diretoria cruzmaltina. Alguns especialistas comentam que a chegada de Rodrigues pode alterar completamente a dinâmica do time, trazendo mais profundidade ofensiva e criatividade ao setor de ataque, algo que o Vasco vem buscando incansavelmente nos últimos anos. Há quem diga, inclusive, que a contratação pode sinalizar uma estratégia maior do clube, que pretende investir em jovens promissores com experiência internacional, buscando um equilíbrio entre talento, potencial de valorização e impacto imediato nas partidas. Enquanto isso, torcedores aguardam ansiosos por qualquer confirmação, comentando cada detalhe do desembarque, como roupas, acessórios e a postura do jogador ao sair do aeroporto, alimentando o clima de expectativa e euforia que ronda a chegada de uma possível estrela ao futebol carioca. A movimentação do Vasco para garantir Brian Rodrigues tem gerado especulações sobre os impactos que o uruguaio poderá ter tanto dentro quanto fora de campo. Fontes próximas ao clube sugerem que a diretoria está empenhada em apresentar o jogador oficialmente em breve, preparando uma recepção que promete ser grandiosa, com toda a pompa que se espera de uma contratação de alto nível. O nome de Rodrigues não é desconhecido para o torcedor brasileiro. Ele já demonstrou habilidades impressionantes em clubes sul-americanos, combinando velocidade, dribles desconcertantes e faro de gol. Características que poderiam transformar o ataque do Vasco e gerar novas alternativas táticas para o técnico da equipe. Por outro lado, ainda existem questões contratuais e burocráticas que circulam nos bastidores e podem afetar o anúncio oficial, como ajustes financeiros, liberação internacional e definições sobre direitos de imagem. Esse cenário tem alimentado rumores de que o clube pode estar fazendo um esforço extra para garantir que tudo esteja perfeito antes de oficializar a chegada do jogador, o que só aumenta a expectativa e a ansiedade da torcida. Enquanto isso, a imprensa acompanha cada movimento, cada passo do uruguaio pelo aeroporto e divulga análises detalhadas sobre como sua chegada pode influenciar o desempenho do Vasco nas competições que se aproximam. Entre comentários em redes sociais, análises esportivas e palpites de jornalistas, a possível contratação de Brian Rodrigues pelo Vasco cria um verdadeiro clima de mistério e empolgação no futebol carioca. A movimentação nos bastidores sugere que a diretoria está trabalhando intensamente para fechar o acordo de forma definitiva, evitando qualquer tipo de imprevisto que possa adiar a assinatura do contrato. A torcida, por sua vez, não poupa entusiasmo, imaginando como o novo reforço poderá se integrar ao elenco, interagir com companheiros e até mesmo influenciar partidas decisivas em campeonatos estaduais e nacionais. Alguns especialistas teorizam sobre o impacto do jogador no esquema tático do time, considerando sua velocidade, mobilidade e capacidade de criar oportunidades de gol em situações aparentemente impossíveis. Além disso, há rumores de que a chegada de Rodrigues pode abrir portas para outras contratações estratégicas, formando um elenco mais competitivo e capaz de brigar por posições de destaque. Cada detalhe, desde a escolha do número da camisa até a primeira coletiva, tem sido alvo de especulações, aumentando ainda mais a sensação de que algo grande está prestes a acontecer no Vasco da Gama e, consequentemente, no futebol brasileiro. Enquanto a expectativa pela oficialização de Brian Rodrigues no Vasco continua, o cenário esportivo do Rio de Janeiro se transforma em um verdadeiro caldeirão de possibilidades e rumores. Jornalistas esportivos, torcedores e insiders do futebol debatem incessantemente sobre o que a chegada do uruguaio significa para o clube, ponderando sobre aspectos financeiros, técnicos e até mesmo simbólicos de sua contratação. Alguns
Apontam que Rodrigues pode se tornar a referência do ataque, carregando nas costas a responsabilidade de ajudar o Vasco a retomar protagonismo em campeonatos que há tempos não conquistam. Outros especulam sobre o impacto que sua presença terá na mídia, na valorização da marca do clube e na atenção de patrocinadores, considerando o apelo internacional do jogador. Em paralelo, o ambiente interno do clube é descrito como frenético, com reuniões, negociações e planejamentos estratégicos para integrar o atacante de forma rápida e eficaz, sem desestabilizar o restante do elenco. Enquanto nada é oficial, cada gesto, cada entrevista ou postagem nas redes sociais é analisada, interpretada e amplificada, gerando uma atmosfera de burburinho constante. Assim, a sensação que predomina é de que o Vasco está prestes a viver um capítulo decisivo em sua história recente. E a chegada de Brian Rodrigues pode ser o primeiro passo de uma transformação maior e ainda incerta, mas repleta de possibilidades. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco. Da Gama! Até o próximo vídeo!